Gente, eu sei que o assunto às vezes é chato para alguns, mas nós temos aqui a inspiração para o Chaves, chamado de Diógenes. O Diógenes, ele era chamado de o cínico, era um cara que vivia no barril e não tinha nada de materialismo, mas ele não era exatamente um Chaves da vida sendo órfão e tendo uma história triste, mas a ideia por trás de Chaves era exatamente uma zoeira a Diógenes. Então, a gente pode ver com isso, com o Alexandre o Grande mostrando seus bens materiais e seu não sei o quê, sendo Kiko, talvez, mas vamos não só ficar dissecando esse assunto dessa forma, vamos ouvir o que o cara tem a dizer, o que o Tinocano tem a dizer sobre a filosofia do Diógenes. E se eu te perguntasse qual a pessoa mais importante do mundo? Provavelmente você responderia a algum líder político, algum bilionário ou talvez uma pessoa muito famosa. Mas e se... Eu tenho uma contraproposta. E se nenhuma pessoa for a mais importante do mundo? Cada pessoa vai ter um aspecto de importância, vai ter uma pessoa mais importante para ela em algum sentido da vida. Uma delas vai ser uma influência maior, tipo um famoso político. Você tem as pessoas mais importantes da sua vida, mas a pessoa mais importante do mundo de forma unânime, eu não acho que ela exista no momento. Não que todo mundo seja totalmente substituível, mas eu acho que sim, dá para funcionar o mundo sem a existência de uma pessoa nos dias de hoje. Se nós voltássemos um pouquinho no tempo, há mais de 2000 anos, em 300 ali antes de Cristo... Vamos mudar esse conceito de pouquinho, vamos? Pouquinho aí não tá tão pouquinho, não. Quem você acha que seria a pessoa mais importante do mundo? Bom, se você perguntasse para qualquer um, a resposta provavelmente seria Alexandre o Grande. Talvez. Alexandre foi rei da Macedônia, um império gigantesco que dominou grande parte da Europa e da Ásia. A parada era tão grande, tão colossal, que o seu líder ganhou a alcunha de O Grande. Mas e se você perguntasse para Alexandre o Grande, qual a pessoa mais importante? Quem você admira? Quem você um dia sonha em poder conhecer? Bom, a resposta dele provavelmente seria Diógenes o Cínico. Não sei não. Acho que não, hein? Você acha? Você já deve ter me visto em algum lugar explicando sobre esse filósofo, falando um pouco sobre as suas ideias ou sobre as suas grandes críticas sociais. Da vez que ele refutou Platão, dos seus encontros com o Alexandre ou do estranho fato dele morar em um barril. Mas quem é essa pessoa? Como Diógenes se tornou Diógenes? Como a filosofia desse homem mudou e influenciou toda a Grécia Antiga? O que ele quis dizer com tantas críticas sociais? Bom, hoje, no Globo Repórter. Hoje... Meu avô, bicho, tão logo se casou anúncio. E quase que na lua de mel minha avó já se divorciou. Dá licença, anúncio. Nós vamos entender. Titocano TV. 2, 1. Oi, eu sou o Tinoco e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Filosofando, um quadro pra gente falar das mais diversas filosofias ao redor do mundo e hoje, Diógenes e o cinismo. Talvez... O Tinoco, ele tem uma produção muito boa, né, velho? Tudo muito bem feito. Mas essa ideia do TV chega a ser até um pouco... Não sei, atualmente é como se fosse até nostálgico. O conceito de TV pra gente meio que deixou de ter esse negócio aí. Tem um monte de canal que é TV, mas não tem muita coisa. Eu, inclusive, tô pensando que o meu canal sobre séries e filmes, etc e tal, vai ser TV, alguma coisa TV, porque, sei lá, é bonitinho colocar TV, tá ligado? Mesmo que hoje em dia não tenha valor a ideia de colocar algo TV. Ninguém liga pra TV, tá ligado? No máximo, hoje a gente usa a TV para os nossos smarts.
esse seja o vídeo que vocês tenham mais me pedido pra fazer. Todos os dias tem alguém nas minhas redes sociais me pedindo um vídeo longo sobre o Didi, então se você quer me pedir um tema, é só me seguir nas redes Sobre sociais, @TinoCanoTV, em qualquer uma delas. Didi, não Didi, hein? Pedir muitos temas de vídeo aí pra fazer, e se o tema for bom, eu vou trazer. E aproveitando que vamos falar sobre Diógenes, o Cínico, e sobre a Grécia Antiga, Mano, eu acho que eu vou sugerir pra ele pra falar sobre Merli. Eu sei que não é exatamente um filósofo, é uma série sobre filosofia, mas eu acho que seria interessante ver o ponto de vista dele sobre as coisas que se passam em Merli, porque, querendo ou não, lá ensina filosofia de uma forma discreta. Bem discretinha, sabe? é com muito prazer que eu venho anunciar que está sendo produzido o meu documentário sobre a Grécia Antiga. Documentário? A Grécia é um dos países mais marcantes da história do nosso planeta. A cultura grega Olha só é que da hora, extremamente rica. História e ciência remontam a eles. Principalmente se você vive em uma democracia, já estudou filosofia na escola, ou se já assistiu Mano. aos Jogos Olímpicos. I proclaim you the champion of these Olympic Games. A Grécia Antiga mudou para sempre o andar e o pensar da humanidade. Mano, dá um ar tão dramático disso daqui. Dá uma vibe tão diferente, assim. Ao mesmo tempo que é diferente, é que me remete a realmente TV. Tipo, quando os negócios lá na... Quando vão fazer, sei lá, uns documentários real lá no Fantástico, eles colocam todo esse drama, assim. É interessante isso. Nenhum povo deixou na história uma marca tão profunda quanto os gregos. Eu tô falando grego? Ah, é. Bom, o objetivo desse vídeo não é contar a história inteira de Diógenes. Afinal de contas, nós estamos falando de 300 a.C. Então você deve imaginar que não sobrou muito. É por isso que tá escrito a filosofia de Diógenes, não a história. Muita coisa de Diógenes para contar a história. O que nós temos de mais valioso sobre ele são de fato os seus contos e todas as suas críticas sociais à sociedade da época. Existem várias formas de contar as histórias crítica que eu vou contar social. pra você aqui hoje. Então, se tiver alguma coisa diferente com qualquer outra história sobre Diógenes que você já ouviu por aí, é por conta disso. Eu vou dividir a filosofia de Diógenes em 4 principais pilares que sustentam todo o seu pensamento, só para ficar um pouco mais fácil de você entender. Mas é bom deixar claro que tudo isso é uma interpretação minha sobre as ideias do Diógenes. Para a gente entender um pouco mais sobre a vida e a crítica de Diógenes, o Cínico, nós devemos tirar um pouco o foco do Diógenes e colocar um pouco mais de foco no Cínico. Na próxima terça-feira, ao vivo, às 14h30, a gente vai pegar esse telefone aqui, colocar ele no Viva Voz e ligar para várias empresas. Meu parceiro, pode enfiar esse celular onde você quiser, eu não vou assistir. O cinismo é uma das muitas filosofias que surgiram na Grécia Antiga, local onde ninguém tinha absolutamente nada pra fazer, a galera só ficava pensando o dia inteiro. Se você jogar um PlayStation 5 com um fifinha gostoso ali no meio daquela galera, mas nem vai sobrar nenhum filósofo. E é true isso aí que eu falei sobre ninguém ter nada pra fazer, porque aqueles que eram considerados cidadãos de fato não precisavam trabalhar, já que a sociedade da época era baseada... Paia. Paia. Escravizar é errado. Tem que ter o Twitter. Na produção dos servos e dos escravizados, que produziam basicamente tudo para que os cidadãos pudessem focar na política, na guerra ou na filosofia. Grande parte das filosofias da época derivam, obviamente, de Sócrates. Não tem como falar de filosofia grega e não... Eu garanto para vocês que os gregos, eles, metade do dia. A galera lá era nativa. Tocar nesse nome. Sócrates basicamente influenciou bagulho lá era todos os filósofos estranho. que já pisaram na face da Terra, menos os pré-socráticos. E um desses influenciados foi
Oh, meu Deus, Sócrates. Antístenes. Este é o pai e criador da corrente filosófica conhecida como cinismo. Eu disse, Talvez você já tenha ouvido essa Sócrates. palavra antes, cínico. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que Só essa sei palavra que nada meio que sei. se perdeu no tempo e ganhou um significado diferente com o passar dos anos. Hoje em dia, cínico é Assim como quase tudo, né? Quase tudo ganhou esse novo significado. Às vezes pejorativo. Tipo, criado mudo, envelheceu mal, muito. aquela pessoa sarcástica, debochada e que segue a Choquei no Twitter. Mas, na época de Antístenes, cínico tinha um significado um pouquinho diferente. Cínico vem de kínicos, que é cachorro em grego clássico. Antístenes começou a falar em público e a divulgar um pouco mais as suas ideias sobre o cinismo na periferia de Atenas. Lá era onde viviam os chamados notói, que eram as pessoas mais pobres da cidade. Eles viviam ali em uma situação quase que de miséria. Antístenes começou a palestrar... Ninguém digamos notou assim, eles. Se alguém tivesse notado, mas ninguém notou, eu continuei com a piada. Ela era horrível. Ela saiu, ela tava horrível, eu continuei. Não sei porquê, mas eu continuei, eu tentei. E não, se eu repetir, talvez vai. Talvez dê. um ginásio conhecido como Sinosargo, que era basicamente uma quadra pública em Atenas onde os crias jogavam bola. Grande parte dos seus ouvintes eram não cidadãos atenienses, Os crias jogavam bola. escravizados, prostitutas e o Diógenes, obviamente. Para os cínicos, o grande objetivo... Eu falei que tinha muita metelança. Falei. O da vida é viver para o bem, para a virtude, para a natureza. Como nós somos seres racionais, ou melhor, pelo menos alguns de nós somos seres racionais, a humanidade Tirando o Twitter. poderia chegar à felicidade se ela conseguisse treinar o seu cérebro para viver de uma forma natural, onde você rejeitaria todos os seus desejos rasos, como fama, poder e riqueza, para viver uma vida tranquila, sem nenhuma posse e sem nenhum desejo, mesmo que para isso você tenha que desrespeitar algumas regras morais. Claro, isso é uma visão extrema da filosofia. Obviamente você poderia praticar o cinismo sem virar um mendigo, mas, como você deve ter percebido, essa filosofia é extremamente influenciada pelo budismo, que diz que a única maneira de você encontrar a felicidade seria abdicando dos seus desejos, já que quando você deseja algo que não tem, você sofre por aquilo, e quando você conquista aquilo, você sofre por querer mais. Ou seja, a vida se torna um ciclo infinito entre tristeza, dor, parece até o meu ensino médio. É basicamente aquela filosofia da agonia de querer e o tédio de conquistar. Acho que seria algo Deve parecido. ter percebido também que esse pensamento seguiu se perpetuando pela humanidade. Diversas pessoas ao redor do mundo usaram como base o cinismo e o budismo para estruturar as suas ideias, como Kant, por exemplo, que só em 1700 foi dizer a polêmica frase "você só é livre quando faz o que não quer". Observando essa frase, ela parece extremamente... Caraca! E eu disse, Kant, você só é livre quando faz o que... Oh, meu Deus! contraditória, né? Liberdade não seria você fazer aquilo que você quiser? Bom... Tá fechado então? Fechado. A maioria das pessoas pensam da seguinte forma: eu não vou pagar caro por um curso online que eu nem sei se eu vou ter resultado. É ridículo isso, né? É muito triste, solitário. Não sei. Todo mundo proclama na internet que sabe a resposta e ele é tão legal que ele vai entregar ela para você. Sim, nós estamos cheios de bons samaritanos que querem fazer as outras pessoas enriquecerem. Eu acho que não. Quando você faz exatamente aquilo que você quer, você se torna refém das suas próprias vontades. Liberdade para ele seria você abdicar daquilo que você quer para viver em prol daquilo que é certo, ou seja, da virtude. Beleza, mas em que momento Diógenes começa... Cara, sinceramente, tipo, a liberdade é fazer o que você não quer. É abdicar, quando você abdica dos seus desejos para viver pelo que você... Cara, na boa, vai te lascar. Parceiro, eu tenho direito a uma única vida e ninguém tem a menor ideia do que acontece depois. Para você
eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo, deixar de querer o que eu quero, deixar de fazer o que eu tenho vontade, pela ideia de ser vivo, você está vivo. Logo, você já está preso e condenado a morrer. Todo mundo tá. Não existe uma liberdade íntegra. Não existe uma liberdade 100%. Todos estarão presos a algum conceito que encontrarem em suas vidas. Você está preso até mesmo à ideia de ter conceitos. Você está preso à ideia de que você pensa. Porque o gato não está preso na ideia de que ele pensa, de que ele come, de que ele bebe, que ele caga e faz o resto das coisas. Não, ele simplesmente faz por instinto. Você está preso à ideia de que você tem livre-arbítrio para pensar e decidir. Não vai existir uma liberdade completa. Então, se nesse meio eu puder me entreter e eu puder ter as coisas que eu desejo, parceiro, eu vou fazer isso. Eu não tô afim de passar nessa terra fazendo bosta nenhuma e não gostando de bosta nenhuma, vivendo num barril que nem tu, na miséria absoluta. Tipo, eu gosto de ter coisas. Eu, hein? Essa escaralhar geral. Bom, muito antes de ser filósofo, Diógenes já vivia perambulando ali pelas ruas de Sinope, que era uma colônia da Grécia. Até que um certo dia, Diógenes é capturado por piratas, que tem como objetivo vendê-lo como escravo. Um dos piratas que capturou Diógenes... Calma aí. Ah, é? Tá no papo. Acho que tem um sentido no papo de coach citado. Talvez ele por si esteja levando o discurso do coaching à enésima potência. Mas ali acho que ele não quis abordar o conceito de disciplina mesmo. Sei lá, mano. O cara, ele simplesmente começa... Ah, não, tá fechado o negócio, tá? Então algumas pessoas que não sei o que... Ah, vai cagar, velho. Mas... sei lá. Foi até ele pra perguntar, né? Mas oi, Heiler, que bom que você apareceu. Como é que você tá? Como é que vocês estão? Ele sabe fazer pra saber qual que é o melhor lugar pra poder vender ele. Então Diógenes, na maior cara de pau, olha no fundo do olho do pirata e fala... Bom, no meio do teu... Não, imagina, do nada. Qual que é o melhor lugar pra você ser vendido? Olha, primeiramente vai tomar no olho do teu... Seria uma resposta incrível, mas não é isso que aconteceu, claro. Não vai ter sido eu isso. sou um ótimo patrão. Se você quiser me comprar, eu posso ser seu dono. Essa história toda resume muito bem o primeiro pilar da filosofia de Diógenes. Ele não estava nem aí para absolutamente nada. O total desapego à moral fazia com que Diógenes se sentisse totalmente livre. Porque assim, você não está preso a nenhuma amarra social. Diógenes foi comprado por Xeníades, que não tinha a menor intenção de usar o Didi para fazer um trabalho braçal. Esse cara logo viu no Diógenes um raciocínio acima da média e colocou ele tanto para gerir os seus bens, quanto para cuidar dos seus filhos. E é nesse meio tempo que ele conhece Antístenes e fica totalmente apaixonado pelas ideias do cinismo. Mas Diógenes não queria algo simples, ele queria entender o mundo de fato. E o cinismo foram os óculos para os olhos de Diógenes. Ele entrou de cabeça na parada e resolveu levar ao extremo tudo que Antístenes falava. E o primeiro passo para isso seria abdicar de todos os seus objetos pessoais que um ser humano necessita para viver. É que eu acabei de entrar na live, peguei o bonde andando. Eu não sei qual estava sendo o discurso dele até então. É que a parte de abrir mão dos seus prazeres em troca da liberdade... É, na verdade... A definição de disciplina por si. Ah, sim, bom, a gente está pegando os conceitos, a filosofia de Diógenes, né? E, como pode ver, tem mais acompanhamento, digamos assim. Mas eu sei que existe a disciplina. E a disciplina seria abdicar e fazer as coisas que você não quer. Só que ele me atrelar a ideia de que a disciplina é a verdadeira liberdade do homem. Esse é o conceito que ele estava falando. A ideia de você só é livre quando você faz o que você não quer.
Eu não consigo enxergar desse jeito. Porque eu fui obrigado muitas vezes na minha vida, por muito tempo, a fazer exatamente o que eu não queria pelo bem maior. E eu não me senti livre com isso, não. Pelo contrário, eu tô me libertando agora. Então, assim, eu não consigo concordar com isso aqui, não. Sei lá, eu... Já é difícil. A vida já tá no hard, tá ligado? Aí você vai ter que deixar as coisas que você gosta pra lá, pra que um filósofo morto fique feliz e fale que você tá livre. Vai te cagar. Para ele, a riqueza, os privilégios e o poder, que são normalmente atribuídos a pessoas bem-sucedidas, deveriam ser totalmente desprezados. Ele abdicou da sua casa, das suas roupas e de todos os objetos... Hã? Eu acho que você tá parecendo bem pouco. Espera só um pouquinho. Só abrir pro ser humano ali. Pula a janela, tá de boa? Propósito. Funcionou. Dando certo. Não é. Levar esse conceito de disciplina como religião é perigoso. Tem um limite. Vocês tiveram a disciplina quando passaram por todo aquele processo de perda de peso, por exemplo. Sim, sim. No caso, eu abri mão de muita coisa para chegar onde eu precisei chegar e onde eu queria chegar. E foi uma liberdade de escolha, ok? Mas todo tipo de escolha existe uma liberdade da escolha. O poder de escolher te torna livre. Mas, ao mesmo tempo, não existe uma liberdade 100%. Nunca vai existir uma liberdade que seja 100%. Porque, mesmo para escolher, nós estamos presos à ideia de que temos que escolher. Afinal, se você não escolhe, acontece algo devido ao fato de você não escolher. Logo, foi uma escolha também. É essencial de todos os prazeres da vida, para sempre, é de fato insano. Véi, sei lá, a ideia do que o maluco simplesmente, eu vou viver num barril e tudo que for desnecessário eu vou simplesmente jogar pra casa do cacete. Vou viver de resto. Consigo ver uma vida sendo prazerosa desse jeito. Sei lá. Concordo com o Reloris. objetos que lhe pertenciam. E é nesse momento em que Diógenes passa a viver igual Chaves, dentro de um barril no meio de Atenas. Ele literalmente vivia dentro de um barril, não estou de brincadeira. Seus únicos pertences eram uma roupa... Diógenes del Ocho. Hoje, na TNT. Eu nem sei qual canal que passava Chaves originalmente. La Vida? Lá com Karate? Sei lá. Não, isso aí foi muito xenofóbico. Não existe 100% de liberdade. E aí o cara me fala, mas você vai ser livre quando você tiver disciplina. Não, parceiro, você tá literalmente se restringindo a fazer coisas que são certas. Você tá escolhendo... Eu não sei, não me desce muito bem, não. Do corpo, você era um indigente não libertário. Para poder beber água. Mas certo dia, Diógenes viu um homem bebendo água no rio, fazendo uma concha com as mãos. Isso fez ele perceber que a tigela era um item luxuoso e que ele não precisava mais dela, descartando-a imediatamente. E aqui... Tá vendo o que eu tô falando? O maluco, o cara é pinóia. Ele é extremamente pinóia. Pô, como eu sou burro, dava pra eu fazer a concha com a mão. E dane-se, joga a conchinha fora lá. Nós entramos no segundo pilar da filosofia de Diógenes, o materialismo. Atualmente tem tanta propaganda, bicho. Sei lá.
você olha para essa filosofia de viver com poucos itens, somente com o essencial, você deve imaginar que essa filosofia é imaterialista, mas na verdade é muito pelo contrário. E para te explicar isso de uma forma muito simples, eu vou usar o exemplo do monge. Quando você pensa em um monge que abandona a sociedade para viver no alto de uma montanha, você deve imaginar que o material deixa de ter valor para ele, que a vida de consumos exagerados não faz sentido e é por isso que ele se isola da sociedade. E isso pode até estar certo, Temos um ponto. mas isso não faz do monge uma pessoa imaterialista. Isso faz dele uma pessoa materialista, já que ele busca entender o real valor do que é material. O que acontece é que essa palavra perdeu um pouco de sentido na sociedade consumista atual. E o grande ponto é que materialismo e consumismo são coisas diferentes. O objetivo de Diógenes, da mesma forma, o objetivo do monge, é entender o real valor das coisas e não necessariamente viver uma vida sem nenhum bem material. Os dois só fazem isso porque eles levam essa filosofia ao extremo. Olha, por exemplo, para o seu guarda-roupa agora. O materialismo entende que uma camisa tem como único objetivo te vestir. O consumismo faz com que essa peça de roupa se torne um item de luxo só porque ele tem um jacaré bordado nela. O grande Cara, nossa. Realmente. O pior de tudo é que realmente a mesma camisa, você pode ter ela por R$30 e você pode ter ela por R$300 por ter a porcaria do símbolozinho da Lacoste Marine. E isso é muito idiota. Mas o material dela... Eu te prometo que é o mesmo, mano. Prometo que é o mesmo. Fabricado numa blusa normal. Mas a tech t-shirt, a tecnologia do não sei o que, da pemba do cara. Não tem, bicho. Não tem. O objetivo de Diógenes ao abandonar os itens de luxo era para entender de fato o real valor das coisas que ele tinha. Quando ele olha para a tigela e percebe que consegue... Como você vai ter valor nas coisas que você tem se você deixa de ter? Aí ele percebe que o negócio é inútil. Pronto, joga fora. Aquilo ali também é inútil. Joga fora. E aí sim eu fico sem nada, mas eu sou materialista, tá? Eu tô pensando no valor das coisas. E é por isso que eu jogo tudo fora. E viver sem ela, porque nada tem valor. Se torna um objeto luxuoso. Só que Diógenes leva isso ao extremo. Qual que é o real valor da vida? Por que você vive uma vida da forma que você foi instigado a viver, ao invés de buscar dentro de si a real felicidade? Todas essas perguntas permeavam a cabeça do velho Diógenes. E a única maneira de respondê-las era colocando tudo à prova. Se ele não conseguisse... Eu tô começando a achar que esse cara, na verdade, ele não foi filósofo. Ele não estava exatamente com filosofia na cabeça. Ele estava passando fome por tanto tempo que ele começou a ficar noiado. E aí as noias foram parando tudo na cabeça dele. E começando a ouvir vozes. A liberdade. O cinismo. Vivessem a sua casa, acho que ele era assim, o real valor dela. Mas ele conseguiu viver em um barril. Ele conseguiu viver sem uma tigela. Ele conseguiu viver sem basicamente tudo que ele achou que era necessário para sua sobrevivência. Ele nunca tinha parado para pensar que a forma que ele sempre viveu era empurrado goela abaixo pela sociedade. Diógenes questionava tudo ao seu redor. E isso fez com que ele se tornasse um grande crítico social. Ele buscava entender não somente o mundo, mas a si mesmo. O tamanho do seu impacto foi tanto que as pessoas começaram a ter um pouco de raiva dele. E foi então que ele começou a ser chamado de O Cão, por viver largado na rua em meio aos animais. Certo dia, Diógenes estava tranquilinho no mercado comendo o que restava para ele comer ali. E nessa época ele já estava sendo odiado pela maioria das pessoas. E assim, podemos dizer que ele também não era o maior fã dos seres humanos, não. Se ele realmente fosse um cachorro, ele seria seres um bicho. humanos. Eu nunca vi tanto ódio dentro de um animal tão pequeno. Mas enfim, ele estava ali na maior tranquilidade fazendo a sua refeição quando um monte de gente começou a cercar ele do nada e olhar no fundo do olho dele e gritar: ô, seu cachorro, ô cão. Obviamente isso instigou em Diógenes uma enorme vontade de agredir a todos, mas ele não fez isso. Ele preferiu responder de uma forma que faria os outros pensarem. Ele diz: quem aqui é realmente o cão? Eu que estou aqui a comer ou vocês que estão ao meu redor latindo? Não tem como. Se houvessem músicos ao redor dele naquele exato momento, todos eles fariam a melodia, a sinfonia de Turn Down for What? Lacoste vende status e não matéria-prima.
Consumismo até se aplica. Né? Velho, Lacoste pra mim é um ápice, porque só tem coisa, sei lá, inútil. Uns troços que você encontra em qualquer lugar, mas aí tem um crocodilo dando. É a mesma coisa da Supreme, infelizmente. Mas aí, pai, como é que você tá? Acabou não tendo tempo pra conversar, que eu tive que fazer umas compras. Hoje era dia de saldão, pra comprar o que era necessário pra casa. Sem a marquinha do crocodilo de base de 30 eu não venderia. Mais ou menos, não é? Porque, sei lá, uma camisa Polo não é normal. Né? Beleza, se for da marca Polo, que foi quem inventou, concordaria com isso. Mas a Lacoste não tá inventando nada nesse processo. Ele tá colocando uma marquinha e... Aqui pegando sua roupa pro cinema. É mesmo? Que bom, vocês vão... você falou isso, né? Que filme que vocês vão ver? Que filme que ela tava querendo assistir? O Diabo Veste Prada é um filme muito bom, né? Como? Se você levantar a bola, ele vai cortar. Diógenes usava a hipocrisia das pessoas contra elas. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não se importava de ser chamado de ocão. Isso porque Diógenes via nos animais uma grande fonte de inspiração para sua vida. Ele diz: eu abano o rabo para quem me dá alguma coisa, lato para quem não me dá nada e mordo os malandros. Os animais não estão presos a nenhuma convenção social. Os animais não são apegados à moral e não... Véi, é incrível que essas frases filosóficas, elas podem ser reduzidas em meras falas simples, coisas normais. Olha essa frase aqui. Inspiração para sua vida. Ele diz: eu abano o rabo para quem me dá alguma coisa, lato para quem não me dá nada e mordo os malandros. A gente pode reduzir essa frase para simplesmente eu trato os outros como eles me tratam. Pronto. Não, mas Diógenes, a gente não pode escrever isso, que vai ficar sem graça, né, velho? Elabora um tiquinho aí. Bom, eu abano o rabo pra quem me dá. É assim que funciona a filosofia, tá ligado? Se for muito simples, não vende, mas a gente vê essas coisas no dia a dia. Brincadeira, tá? Não vamos levar isso super a sério, não. A Polo hoje vende mais barato que a Hugo Boss, que vende a mesma camisa. Putz. Ai, Hugo Boss a gente tá pegando até pesado, né, velho? Nossa, consumismo é tão esquisito. Nossa, a Supreme, ela é o ápice disso, é o ápice da zoeira disso, porque o cara... Eles vendem tijolo. Não tô brincando. A Supreme vende tijolo. Vem cá. Vou ver se ainda existe o tijolo da Supreme. Tijolo? Tijolo. Não tô zoando. Quer ver? Você nem tá vendo o chat da Twitch. Da Twitch, não. Pois é, o Anthony te deu oi. Bosta. Não. Tudo bem. Qualquer coisa você fala que eu mandou. Pode ser. Tijolo da Supreme. Por que o tijolo só vem escrito Supreme? O tijolo foi vendido inicialmente por cerca de $30 e esgotou. Eu vi esse mesmo tijolo por R$500. E não é brincadeira, tá, gente? 500 conto. Só por $30 aqui, devido ao nosso dólar, já dava uns 500 conto. Mas... eu tô enchendo o saco. Mas... nossa... esse tipo de coisa, mano... olha... um saco de papel da Vassari foi vendido por $290. Saquinho de chá com diamantes da PG Tips. Eu nem sei o que é PG Tips. 7.500 libras. Ok, vou fechar essa página antes que eu tenha um ataque cardíaco. Parceiro do céu. Sem a Prada não existiria, sem Renner não existiria Divinópolis. Temos esse ponto.
chegamos ao ponto. Sem o original não existe falsificado. Porém, vamos combinar que o original chega a ser uma sacanagem, porque a matéria-prima em si, as coisas em si não tem o valor pelo qual é vendido com a marca. E é absurdo pensar isso, velho. Sei lá. É o mesmo produto, tá vendo? Acaba sendo o mesmo produto. Os animais não estão presos a Pelo nenhuma amor de Deus, saco de papel social. 7 Os animais não são apegados à moral e não compreendem o passado e o futuro. Por isso, eles vivem somente o presente, com o único objetivo de viver. Esse pensamento surge quando Diógenes estava em uma feira e viu um rato ali se alimentando dos restos. E ele se questiona, como que pode uma coisa dessa? Enquanto nós reclamamos do que temos aos montes, os animais não se preocupam com luxo ou com excesso. Diógenes acredita que, por esse exato motivo dos animais viverem de uma forma natural, eles são muito mais felizes do que os seres humanos, que criam a sua própria insatisfação. Eles criam a própria insatisfação ao mesmo tempo que criam o conceito de alegria também. O rato, ele meio que não tá nem aí, ele não vai ser exatamente feliz, ele tá satisfeito, porque ele nem tem o conceito de felicidade e tristeza. Então ele só come pronto, pô. A ideia de que a gente pensa que o rato é mais feliz é pela criação da nossa satisfação. A gente pode só simplesmente ser feliz, mas se você pensar muito, você cria um conceito do que é ser feliz. Logo, você pode se considerar infeliz por não atingir o conceito que você mesmo criou. E isso é a criação da insatisfação. Pô, pensar, mano, é bizarro. E quanto mais a gente tem essa capacidade, pior fica. Vai por mim. Se você não pensa muito, se você não tem muito neurônio, tu tá mais tranquilo. Tu tá mais tranquilo. Quanto mais capacidade de pensar você tem... Diógenes, como eu disse, viveu na Grécia Antiga, que é, para muitos, a mais relevante sociedade de todos os tempos. Lar de uma cultura inigualável, com pensadores que marcaram gerações. Ao mesmo tempo, Diógenes travou quase que uma guerra contra esse mundo supérfluo. Ele queria o total corrompimento dos costumes e das tradições morais, já que ele, assim como Schopenhauer, anos mais tarde, chegou a uma conclusão que o mundo está arruinado em todos os aspectos e a vida é um comércio que não cobre seus próprios custos. Inclusive, Schopenhauer e Diógenes têm diversos pensamentos em comum. Mesmo estando separados por 2000 anos de existência, Diógenes provavelmente concordaria com o pessimismo schopenhaueriano. Os dois acreditavam que se você acha que o mundo em que vivemos é digno de louvor, ou você está intelectualmente cego, ou você é moralmente perverso. E é nessa total descrença na humanidade que Diógenes se agarra, sendo esse o terceiro pilar da sua filosofia. Como eu disse no começo do vídeo, Diógenes... Olha, quem diria? Um dos pilares dele é odiar a humanidade. Quem diria? Tô zoando, tá? Pelo amor de Deus. Tinha poucos objetos pessoais. E um deles era uma lanterna, um lampião. E esse objeto é extremamente marcante nos contos de Diógenes, e eu explico por quê. Certa vez, Diógenes foi visto vagando pela cidade de Atenas com um lampião na mão em plena luz do dia. As pessoas já olhavam pra ele sabendo que ele tava ali arrumando alguma tramóia, ele ia fazer Os caras pensaram, tá esquizofrênico o maluco. Foi, né? Não tem mais salvação, ele tá maluco. Pirou na batatinha. Uma coisa, ninguém estava entendendo absolutamente nada. Por que esse idiota tá em plena luz do dia andando com uma lanterna acesa? A gente sabe que ele é maluco, mas a gente não sabia que ele era tão maluco. Assim, uma infeliz pessoa curiosa chega do lado de Diógenes e pergunta: o que você tá fazendo com essa lanterna acesa? E Diógenes responde: eu estou à procura de homens honestos de verdade. Xiii, essa crítica... Devo lhe dizer que a luz do lampião meio que não vai mostrar, sei lá, uma energia de aura boa no ser humano. Eu acho que foi mais uma resposta grossa mesmo. Eu acho que nos dias atuais ele teria respondido isso de outra maneira. A pessoa chega para perguntar: o que você está fazendo com a luz do lampião em pleno dia? O que você está procurando? Quem te perguntou?
crítica parece óbvia nos dias de hoje, né? Todo mundo é desonesto, não acredite em ninguém, o homem é uma desgraça. Mas nós dizemos isso hoje em dia porque nós estamos mais do que acostumados com o lado político do ser humano. A sociedade atual já se acostumou com o fato de que o homem é o lobo do homem e que as pessoas definitivamente não são confiáveis. Mas, naquela época, estava surgindo no mundo um fenômeno novo, conhecido como política. O que acontece é que as cidades gregas emergiram com um novo sistema de formação Ei, coisa boa, né? Uma coisa que a Grécia trouxe pra gente foi maravilhosa. Nossa senhora, que coisa incrível. Deu muito certo, viu? Como polis. As polis eram também tidas como cidades-estados, como Atenas e Esparta, por exemplo. E esse modelo funcionou muito bem nessa época. As cidades começaram a se desenvolver e o homem começou a ficar cada vez mais interessado nesse sistema. Tanto que é nessa época em que Aristóteles diz a frase: o homem é um animal político, sendo político aquele que participa da política, ou seja, da polis. O que Aristóteles quer dizer é que a polis é quase como uma evolução natural do ser humano, um próximo passo. E Diógenes não achava isso uma coisa muito certa. A minha interpretação é que ele acreditava que nós encontramos na polis uma mera forma de controle de massa, onde o homem tem como único objetivo controlar o amiguinho. Por isso, já nessa época, ele questiona a bondade. E de que amiguinho nós estamos falando? O homem pode querer controlar o amiguinho. Isso tem pelo menos duas vertentes. Pelo menos duas. Vamos ser mais específicos quando falamos do amiguinho. Bondade do homem, já que se o homem é um animal naturalmente... Afinal, como diz um filósofo recente, tudo na vida é para comer alguém. Político. E a política necessita do controle sobre outro homem. Incrível como eu só presto atenção quando saem umas palavras absurdas da sua boca, viu? É incrível. Eu tô aqui prestando atenção, fazendo planilha, trabalhando basicamente para eu poder voltar para... Assim, eu tenho aula amanhã cedo, tá? Eu já vou voltar para a sala amanhã cedo. Velho? É uma filosofia contemporânea. E aí a primeira coisa que eu ouço quando eu começo a prestar atenção... Mas eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa disso. Você presta atenção em besteira. Numa dessa eu tô mandando áudio e tu fala uma dessa. Ah, talvez, velho. Por natureza. A crítica social de Diógenes é muito mais profunda do que tudo na vida e pra ele não comer tinha nem alguém. ideia do que estava por vir. Alexandre o Grande, o Império Romano, todos esses grandes governos que passariam pela Grécia levariam o pensamento de Diógenes à frente. Ele foi muito admirado porque ele não estava nem aí para absolutamente nada e levou ao extremo uma vida tão difícil, o que é um sinal de coragem. E isso seria colocado à prova quando ele se encontrasse com Alexandre o Grande. El Bigo. Alexander. Como eu disse, em 300 a.C., Alexandre o Grande era a pessoa mais importante do mundo. Ele foi o rei do Império da Macedônia e conhecido por ser um dos maiores conquistadores de todos os tempos, também por ter morrido sem perder nenhuma batalha. Enquanto isso, Diógenes ele era um mendigo. Alexandre o Grande teve o prazer de ser orientado por outro grande filósofo, Aristóteles. Ele teve o papel de ensinar Alexandre tudo sobre o mundo grego e apresentou a filosofia e o pensamento de muitos na época, inclusive Diógenes. Assim, Alexandre o Grande desenvolve uma certa admiração pelo Didi. Essa ideia de viver plenamente a filosofia do cinismo deixa o rei extremamente animado para conhecer Diógenes. Assim, após conquistar a Grécia, Alexandre resolve fazer uma visitinha para conhecer todo aquele mundo que Aristóteles tinha lhe apresentado. Ele passa alguns dias andando por Atenas, apreciando a sua bela arquitetura, e em um certo momento ele vê de longe um barril e alguns... Nossa, essas pinturas às vezes são muito esquisitas, bicho. Olha a cara do maluco. Não sei se são homens ou mulheres. Eu não consigo entender. Eu não consigo... Aqui, homem. Aqui, mulher. Eu, sei lá. Tá muito difícil de entender. Dentro desse barril estava quem? Diógenes. Obrigado por ter curtido a live, João. Ali na tranquilidade. Alexandre o Grande fica extremamente satisfeito em encontrar um dos seus maiores ídolos. Mas vendo aquela situação do cara tá ali no meio da rua, seminu, tomando um solzinho no chão, ele pensa que Diógenes tá precisando de ajuda. E como ele era um grande fã do cínico e sim... Cara, precisar de ajuda ele precisava, ele só não ia aceitar, né? Simplesmente o Deus na Terra, cara é maluco, resolveu o problema. Assim, Alexandre olha para Diógenes e fala: eu sou muito seu fã e admiro muito essa sua coragem de viver dessa forma. Eu sou Alexandre o Grande, o rei. Ah, valeu pela rosa, mano. Obrigado.
rei dessa parada toda aqui, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Diógenes, assim, olha no fundo dos olhos de Alexandre o Grande e fala... Olha só. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. Eu quero... Vou virar NPC. Já tentou isso? Dava dinheiro. Tentei? Não, você pensou em tentar. Pensei em tentar, eu não cheguei tão baixo assim. Não cheguei lá ainda. Dá pra viver ainda sem chegar nisso. Eu acho. O sol. Talvez. E Alexandre o Grande, ele Vou não pensar. entende nada. Ele quer o sol, tipo... Obrigado pela rosa. Tipo, o sol true. Você quer que eu traga o sol até você? O sol fica meio noggers, né? Será que não tem algo mais tranquilo? Ah, não, mano. O cara num vídeo de filosofia, falando altas frases, ele me manda. Isso ali é meio noggers. Noggers, cara. Não. Não me joga noggers e poggers numa conversa de filosofia. Não me faz isso, não, velho. Nossa senhora. Não, Que eu possa fazer? tudo errado, Diógenes tudo fala, Eu errado. quero que você vá lá pegar o sol pra mim, ô seu animal. Eu quero que você saia da minha frente e deixa eu continuar aqui tranquilinho pegando meu sozinho. Quando ele fala isso, as pessoas ao redor do Alexandre o Grande querem partir pra cima do Diógenes. Mas Alexandre o Grande não deixa e diz a todos uma das frases mais marcantes dessa época. Não se preocupem com isso, porque se eu não fosse Alexandre o Grande, eu adoraria ser Diógenes o cínico. Diógenes, obviamente, fica extremamente grato com essa... Tu quer ser Diógenes, parceiro? Então entrega os bagulhos de volta pras pessoas que tu saiu pegando, tu é conquistador de coisa, e ele fica sem coisa. Então entrega as coisas de volta pros outros e vive num barril, filha de uma... afirmação e responde ele dizendo: pois bem, se eu não fosse Diógenes o cínico, eu também gostaria de ser Diógenes o cínico. Esse diálogo fica marcado pela clara falta de Tô começando a achar que ele não é cínico, ele é narcisista, ele é maluco. Pentelhado. respeito à autoridade do momento, que era literalmente a maior autoridade do mundo na época. E esse é o quarto, o último e possivelmente o maior pilar da filosofia de Diógenes. Não existe autoridade, todo mundo é igual. Errado seria se Diógenes tratasse todo mundo dessa forma escaralhada. Então, vamos revisar aqui a filosofia de Diógenes. Vamos lá, no passo 1, cague para tudo. Passo 2, cague para todos. Passo 3, cague para si mesmo. Passo 4, cague. Eu acho que chegamos lá. Eu acho que é isso. Todo mundo, eu espero que tenha anotado direitinho, né? Quais são os princípios. Praticamente não se importe com porra nenhuma. Nada. Nada. Absolutamente nada. Nada. E quando chegasse uma autoridade na sua frente, ele ficasse pianinho. Não, Diógenes não faz isso não, porque ele faz questão de escaralhar todo mundo da mesma forma. Ele também faz isso com Platão, que era o segundo maior nome da filosofia na época. Os dois costumavam frequentar a academia, um lugar onde grande parte dos pensadores resolviam se juntar ali pra pensar um pouco sobre a vida, discutir algumas ideias. Eu não vou fazer a piada óbvia que tá todo mundo imaginando que eu vou fazer, eu não vou fazer isso. Certo dia, Platão estava tentando entender um pouco mais sobre o homem, sobre quem nós somos, e diz a frase: o ser humano é um bípede sem penas. Diógenes era aquele aluno do fundão que vivia pra tentar pegar ali o professor no pulo. Ele refletiu sobre o que Platão tinha falado e no dia seguinte levou pra sala uma galinha totalmente depenada, jogou no meio da academia. O cara é filha da... O cara age na maldade, velho. Fala sério, o cara levou a galinha pra dentro da sala. Levou pra sala uma galinha totalmente depenada, jogou no meio da academia e falou: eis aí o seu homem, Platão. Ele definitivamente achava que esse papo de autoridade era uma besteira. Diógenes não tinha... Nossa, o Platão deve ficar olhando pra ele. Mas tu é um arrombadinho, né? Tu é um pilantra, né? Tu é um baita de um arrombadinho, né? Tu tá se achando mó engraçado, né?
Volta pro teu... Toma! Só não te dou outra porque... Tinha o menor apreço pelos homens e achava horrível todo esse papinho aí de moralidade. Pratão indignadaço. Para Diógenes, o homem é um animal que vive preso a essas amarras sociais da moral, e isso nos impede de sermos realmente livres. Quanto menos natural nós formos, mais distante da nossa verdadeira natureza nós estaremos. E Diógenes sabia muito bem disso. Ele, inclusive, teve outra oportunidade de encontrar com Alexandre. Certa vez, Diógenes estava ali em meio a ossos humanos, quando Alexandre o Grande veio a seu encontro. Olhando essa situação, Alexandre não entendeu o que estava acontecendo. Por que diabos Diógenes... Não pergunta nada pra Diógenes, irmão. Aprendam. Não pergunta nada pro cara. O cara é grosso. O cara é mal educado. Não pergunta nada, não. Diógenes está no meio de uma pilha de ossos humanos e ele resolveu perguntar pra ele o que estava acontecendo. Ele não aprende, cara. Quando você vê um cara em cima de uma pilha de ossos humanos, é melhor você evitar diálogo. Então, Diógenes olha pra ele e responde: eu estou aqui procurando os ossos do seu pai, mas eu não consigo diferenciá-lo dos ossos de seus escravos. Diógenes estava o tempo inteiro tentando mostrar pra todo mundo que nós somos todos iguais. Imagina você falar... O cara tava como num que nada. Ele tá só olhando pra baixo assim de boa. Aí vem um outro maluco. Eu vou perguntar pra ele. Já que encheu meu saco, pergunta idiota, resposta cretina. Falar para um dos maiores líderes de todos os tempos que ele é igual ao seu escravo em 300 a.C. Somente uma pessoa que não tem nenhum apego pela humanidade é capaz de enxergar uma verdade. Não, pra quem não tem apego pela vida, falaria um bagulho desse. Não tá nem aí. Seu conhecimento tá limitado ao mero espectro da moral. Quantas coisas você deixa de conhecer por achar que é melhor que o outro? Quanta verdade você deixa de enxergar? O cinismo de Diógenes não é sobre humilhar o homem, mas sim sobre enxergar o real valor das coisas, sobre enxergar quem realmente nós somos e sobre colocar a humanidade em seu devido lugar. Quando nós achamos que somos superiores, nós acabamos por nos colocar em um patamar de deuses, mas nós não somos deuses, nós somos humanos que erramos e aprendemos. E Diógenes, o cínico, tenta nos mostrar isso. Nós não devemos idolatrar esse homem, pois ele ficaria decepcionado se isso acontecesse. Mas, assim como Alexandre o Grande, se eu não fosse Marcos Tinoco, eu gostaria de ser Diógenes, o cínico. Eu não ia querer ser Diógenes nem por um cacete. O cara vive num barril sem bosta nenhuma, meu filho. Tu não tá vivendo nem sem internet, imagina viver até sem tigela, porque tu bebe água na palma da mão. Tu não ia querer ser ele nem por um cacete, mano.